Determine a entalpia do vapor de água nos casos abaixo, identificando inicialmente seu estado físico. Então temos aqui 4 condições, em cada item uma pressão e uma temperatura. O problema pede para determinar a entalpia e o estado físico dessas 4 condições diferentes. E quando ele se refere a estado físico, na verdade é para responder se o vapor é saturado ou se ele é superaquecido. Aliás, definir o estado físico do vapor é a primeira coisa que a gente precisa fazer, porque só assim a gente vai poder escolher a tabela adequada para analisar a entalpia, se é a de vapor saturado ou a de vapor superaquecido. O vapor saturado só vai existir em uma determinada condição de pressão e temperatura. E tanto a tabela de propriedade do vapor saturado quanto a tabela de vapor superaquecido trazem o par pressão-temperatura de saturação. Como nesse vídeo a ideia é focar na tabela de propriedade do vapor superaquecido, eu só vou usar a tabela de vapor saturado quando a gente identificar que o vapor de fato é saturado. Então, para o item A, temos aqui um trecho da tabela de propriedade do vapor superaquecido. É o trecho que vai nos interessar, considerando a pressão de 40 kPa e a temperatura de 110 graus Celsius fornecida no item A. A tabela traz aqui na primeira coluna o par pressão-temperatura de saturação. Fora do parênteses a pressão em quilopascal e entre parênteses a temperatura de saturação em graus Celsius, enquanto que nessa segunda linha da tabela temos as temperaturas do vapor superaquecido. Então, para a condição do item A, aqui na tabela vemos que a 40 quilopascal a temperatura de saturação correspondente é 75,89 graus Celsius. Significa que a 110 graus Celsius, que é a condição que o vapor de água se encontra, essa temperatura está acima da temperatura de saturação, indicando que o vapor está superaquecido. Mas vemos na tabela que para 40 kPa não tem a temperatura de 110 graus Celsius. Então vamos precisar fazer uma interpolação para encontrar a entalpia do vapor nessa condição, de 40 kPa e 110 graus Celsius. A tabela fornece as temperaturas de 100 e de 125 graus Celsius. Então temos aqui a entalpia para 100 graus Celsius e a entalpia para 125 graus Celsius, nessa pressão de 40 kPa. Então, fazendo uma interpolação simples, encontramos aqui uma entalpia de 2.703,2 kJ por quilograma. Essa será a entalpia do vapor a 110 graus Celsius e 40 kPa de pressão. No item B, o vapor está a 14,29 kPa de pressão e 53 graus Celsius. Na tabela de vapor superaquecido, vemos que não tem essa pressão de 14,29 e nem a temperatura de 53 graus Celsius. Para a temperatura, a tabela inicia em 75 graus Celsius. Então, numa primeira análise superficial, vemos que a 14,29 kPa de pressão, o vapor estará saturado entre 45,83 graus Celsius e 60,09 graus Celsius. Ou seja, 53 graus Celsius está dentro dessa faixa. Então, vamos ver na tabela de propriedade do vapor saturado qual será a pressão de saturação a 53 graus Celsius, já que aqui na tabela de vapor superaquecido a gente não consegue essa informação. A tabela de vapor saturado mostra que 53 graus Celsius será a temperatura de saturação do vapor quando ele estiver a 14,29 kPa, que é exatamente a condição fornecida para o item B. Portanto, podemos dizer que o vapor nessa condição é saturado. Logo, a entalpia desse vapor pode ser determinada diretamente nessa tabela. O valor será de 2.597,5 kJ por quilograma. Já na condição do item C, pela tabela de vapor superaquecido, vemos que existe a temperatura de 150 graus Celsius, mas não a pressão de 35 kPa. Pula direto de 30 para 40 kPa. Mas pela tabela, podemos ver que a 40 kPa o vapor estará saturado a 75,89 graus Celsius. Ou seja, a 35 kPa espera-se que a temperatura de saturação seja menor do que 75,89 graus Celsius. Como 150 graus Celsius está acima de 75,89, isso indica que o vapor é superaquecido. Agora, sobre a entalpia na condição do enunciado, como a tabela só não traz um dos parâmetros exatos, a pressão de 35 kPa, então aqui podemos fazer uma interpolação simples. Temos as entalpias a 30 e a 40 kPa. Interpolando para 35 kPa, encontramos uma entalpia de 2.732,9 kJ por quilograma. Essa seria a resposta do item C.
Aqui no item D, temos a situação mais complexa de todas, e provavelmente é o que deve gerar maiores dúvidas na hora de interpolar. Temos um vapor a 25,9 kPa e 84 graus Celsius. Para essa faixa de pressão e temperatura, a tabela de vapor superaquecido não tem nem a pressão a 25,9 kPa e nem a temperatura de 84 graus Celsius. 25,9 kPa está entre 20 e 30 kPa e 84 graus Celsius está entre 75 e 100 graus Celsius. Mas mesmo assim já é possível identificar o estado físico desse vapor. Vemos que para 30 kPa a temperatura de saturação é 69,12 graus Celsius, mas o vapor está a uma pressão menor que 30 kPa e maior que a temperatura de 69,12 graus Celsius. Portanto, nesse caso, podemos concluir com absoluta certeza que o vapor a 25,9 kPa e 84 graus Celsius é um vapor superaquecido. Essa informação pode ser facilmente comprovada em uma tabela de propriedade do vapor saturado. Na tabela vemos que, de fato, para o vapor saturado a 25,9 kPa, ele precisaria estar a uma temperatura próxima de 66 graus Celsius, o que não é o caso. Então, vapor superaquecido. Retomando a tabela de vapor superaquecido, agora podemos começar a interpolação. E nesse caso, como a tabela não traz os dados nem para a pressão a 25 kPa e nem para a temperatura a 84 graus Celsius, necessariamente vamos precisar fazer uma interpolação bilinear, ou seja, vamos primeiro interpolar para uma das incógnitas e depois interpolar para outra. Iniciando com a interpolação para a pressão, para 20 kPa e para 30 kPa, a tabela fornece as entalpias a 75 e a 100 graus Celsius. O que precisamos fazer inicialmente é encontrar as entalpias a 84 graus Celsius, para 20 e para 30 kPa. Chamaremos essas entalpias de entalpias H1 e H2, respectivamente, e então poderemos fazer a interpolação para 25,9 kPa. Fazendo a interpolação para 20 kPa e 84 graus Celsius, encontramos aqui uma entalpia de 2.655,2 kJ por quilograma, e interpolando para 30 kPa e 84 graus Celsius, obtemos uma entalpia de aproximadamente 2.654,2 kJ por quilograma. Agora, as entalpias para 84 graus Celsius, a 20 e a 30 kPa são conhecidas. Fica faltando agora a entalpia nessa temperatura, só que para 25,9 kPa. Fazendo a interpolação direta, encontramos aqui uma entalpia de 2.654,6 kJ por quilograma. Essa é a resposta do item D. Uma coisa interessante desse problema é que ele nos mostra que o vapor pode estar abaixo de 100 graus Celsius e ainda assim está superaquecido. Eu fiz isso justamente para mostrar que a temperatura sozinha ela não indica a condição do vapor, mas sim o par pressão e temperatura.